Depois que ele lançou, né, a oferta lá, diz assim, olha, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse? Ele não disse para mim. Por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse para mim? Mas olha só como é sério. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Porque ele é apóstolo e ele está representando a Deus. Então é como se ele estivesse fazendo para o próprio Deus. E quem é que consegue esconder algo de Deus? E mentisse ao Espírito Santo e retivesse o preço da herdade, ou seja, da propriedade. Olha o que ele diz: guardando, se você guardasse isso, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, ou seja, se você vendesse simplesmente e ficasse com aquilo, não seria teu. Então a questão não foi ele não entregar, aqui nesse caso, não foi a questão de não entregar, a questão foi que ele mentiu. Pedro disse assim: Ananias, foi portanto que você me deu? Ele foi portanto foi. Então tá, por que você mentiu? Por que Satanás encheu teu coração e você mentiu ao Espírito Santo? E ele disse assim, olha só, depois da interrogação: porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. O grande temor veio sobre todos os que ouviram. Depois, passou algum instante, aconteceu a mesma coisa com Safira, sua esposa. Safira chegou, da continuação aqui, para resumir, ela chegou diante de Pedro. Pedro fez questão de perguntar: Ananias, Safira, foi portanto que vocês venderam? Ela disse sim. Pedro disse assim: os mesmos pés do que levaram seu marido, ou seja, as mesmas pessoas que levaram seu marido e sepultaram, né, eles vão te levar também. Na hora, Safira caiu também e foram sepultados juntos. Então você percebe que quando se fala assim nas coisas de Deus, né, é algo assim muito, muito sério, né? A presença de Deus, o temor que nós precisamos ter a respeito do Senhor nas nossas vidas. E bom, vamos continuar, né? Então, quando alguém rejeita a Jesus, ou quando alguém rejeita você, o Evangelho, a palavra que você está levando, a pessoa automaticamente ela está rejeitando o próprio Jesus. E se ela rejeita Jesus, ela está rejeitando o próprio Pai, porque o Pai também enviou Jesus. Foi assim: o Pai enviou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos enviou. Então, quando você é rejeitado, não quero saber de Jesus, não. É como se ela estivesse falando do próprio Deus. Porque você é enviado de Jesus, Jesus é enviado do Pai. Então, e quando acontece essa rejeição, né, automaticamente a pessoa ela perde todo o direito, né, da salvação. Nós sempre falamos a respeito disso. Não existe salvação sem o Senhor Jesus. Jesus é o único caminho, como ele diz mesmo, né? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Até aqui algum comentário? Não, né? Então vamos lá. E se cumprindo o dia de Pentecostes, quantos já ouviram falar do nome Pentecostes? Quantos já ouviram falar? Já ouvi falar nesse nome. E alguns irmãos têm ideia assim do que na verdade significa Pentecostes. Deixa eu fechar aqui, senão fica fácil, né, irmão? Alguns irmãos têm ideia do que na verdade significa Pentecostes? Tem ideia? 50 dias. 50 dias? Mais algum irmão? Já ouvi falar. Então vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali em concordância, vamos chamar assim, né, no mesmo lugar. Porque Jesus pediu para que eles fizessem, né, eles ficassem ali orando, eles ficassem esperando até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas cumprindo-se o dia de Pentecostes, vamos lá para Pentecostes. O que é Pentecostes? Vamos lá para a enciclopédia, vamos ver o que ela diz antes da gente vir para cá. O que significa Pentecostes? Você pode acompanhar daí também, né? Vamos lá para a letra P. Vamos lá, se você encontrar antes de mim, você fala, tá bom? Pentecostes. Vamos lá, Páscoa. Pasta lá para baixo, né? Vamos lá, já chegou? Pentecostes, é isso aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho para facilitar para você. Então, Pentecostes
era a colheita da festa, ou a festa da colheita, né, vamos chamar assim. Então a palavra Pentecostes é uma palavra do grego, que quer dizer 50, ou como o Antônio disse, né, 50 lá, 50 dias, né? Quer dizer 50, pois essa festa é comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então, por isso que ela tem esse nome, né, 50 Pentecostes. Referência a essa que nós já estamos vendo, de Atos, capítulo 2, verso de número 1. Eu vou deixar nessa foto aqui, que daqui a pouco nós vamos voltar nela. Então, Pentecostes era uma festa. Então, quando a pessoa fala assim, estava um Pentecostes em determinado lugar, esses dias mesmo nós estávamos no trabalho, horário de almoço, alguém comentou assim, o culto lá na igreja terminou, era quase 11 horas. Eu falei, meu Deus, não é culto, isso é uma vigília. Estava um Pentecoste lá, na hora que o irmãozinho comentou com a gente, estava um Pentecoste lá. Olhei para o Samir, pensei assim, puxa, o povo continua errando por falta de conhecimento. Falei, irmão, você sabe o que significa Pentecoste? O Pentecoste é o fogo que estava lá na mão. Fogo é fogo. Pentecoste é Pentecoste. E aí o horário de almoço, né, avança, o relógio não espera a gente, né? Mas aí eu estava comentando com ele a respeito daquilo que estava acontecendo lá na igreja, que eu comentei a respeito do assunto. Daqui a alguns instantes nós vamos ver, que está registrado lá, né, em 1 Coríntios capítulo 14, que é o que estava acontecendo lá na igreja. Manifestar, falar em línguas, aquela coisa toda, nós vamos entrar nesse assunto. Mas se atribui muito a isso, irmãos, como Pentecostes, sabe por quê? Porque aconteceu exatamente nessa época, na época da festa, na época do Pentecostes. Então desceu o Espírito Santo. Então quando se fala em Pentecostes, já se lembra daquela manifestação toda, mas a manifestação do Espírito Santo é uma, a festa de Pentecostes é outra. Então coincidiu de ser algo assim próximo, né, no dia de Pentecostes, né, vamos chamar assim, mas não tem relação com a festa. Olha só, em Levíticos, em várias passagens, em Números capítulo 12, e fala também a respeito de Pentecostes, número 28, fala a respeito da festa lá de Pentecostes, que era uma festa que eles tinham, né, e era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Isso começou desde a primeira Páscoa. Teve lá a Páscoa na saída do Egito, né, na libertação do povo, como nós comentamos domingo passado. Então 50 dias depois tinha a festa de Pentecostes, e isso aconteceu até o Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus. Mas os judeus, eles têm a comemoração, irmãos, das festas deles até o dia de hoje, né? Festa dos tabernáculos, que é chamada também de festa das cabanas, né? Quem comemora muito essa festa é o Bispo Aguinaldo. O Bispo Aguinaldo, que esteve aqui alguns dias atrás com a gente, ele sempre comemora a festa dos tabernáculos. E o Bispo Aguinaldo é meio que judeu, né? Judeu assim, um pouco mais moreno, mas ele se formou em Israel, né, lá em Jerusalém. Então ele traz bastante coisas assim, é bem interessante, né? É bem interessante assim, a respeito da cultura. Então, Pentecostes é chamada também de festa das semanas, ou chamada também de festa da colheita, porque os primeiros frutos da colheita foram recolhidos ali nessa época, né, nesse dia em seguida, ou o dia das primícias. Existem igrejas, por exemplo, que tem hábito, né, irmãos, que eles fazem as ofertas lá das primícias, ou seja, aquilo que vem primeiro, né? Como, por exemplo, antigamente, quando se ofertava e se fazia primícias ao Senhor, aquilo que eles colhiam primeiro na sua plantação, a primeira colheita que eles faziam, eles ofereciam essa colheita, que era chamada de primícias, eles ofereciam ao Senhor. E é por isso que é chamado primícias, porque é o que vem primeiro. Amém? Tem então algum comentário? Continua dizendo, verso de número 2. Então os irmãos entenderam o que é Pentecostes, né? Versículo de número 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. E diz assim a palavra de Deus: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Ou seja, eles estavam assentados orando, buscando o Espírito Santo, e que era a promessa do Senhor, né?
E veio um som, um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa. Ou seja, como se aqueles espaços fossem todos preenchidos por aquele vento e por aquela presença. Então vamos lá. O que é veemente? Né? Veemente significa muito forte, impetuoso, violento. Veio algo assim forte, algo com violência. E encheu toda aquela casa, encheu todo aquele lugar. E continua dizendo aqui a palavra de Deus: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, isso foi visto por todas as pessoas que estavam lá, estavam do lado de fora também mesmo. Eles viram como que línguas assim repartidas, né? Como que línguas de fogo, e essas línguas desceram sobre cada um que estava no lugar que o Senhor Jesus pediu para que estivesse, esperando o que o Senhor Jesus pediu para que estivesse esperando também, que era a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, continua dizendo, já nós vamos fazer um comentário a respeito disso. E foram vistas línguas, né? Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até aqui, onde a gente vai fazer um comentário, não sei se curto, não sei se longo, mas eu vou fazer um comentário a respeito desse assunto. Um assunto, irmãos, que até tem causado uma certa polêmica, né, quando se fala a respeito desse assunto, mas vamos lá. Então, quando se fala a respeito do que veio sobre eles, vento forte, vento violento, aquela coisa rápida, e eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio, irmãos. Por exemplo, esse copo não está cheio, vem algo aqui, enche e começa a transbordar. Então, ou seja, quando algo começa a transbordar, o que acontece? Se espalha, né? E eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar outras línguas. O Espírito Santo, irmãos, quando ele chega para alguém, ele nunca chega, quando alguém recebe o Espírito Santo, por exemplo, ele nunca chega de mãos vazias. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é um dom de Deus. O Espírito Santo é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. O Espírito Santo é um dom. Jesus disse que daria, é um presente para nós, um outro consolador, como o Senhor Jesus disse. Então, quando nós falamos em a pessoa ter sido cheio do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, quando o Espírito Santo ele passa a habitar em alguém, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é como se ela não vivesse, é como se acontecesse aquilo que Paulo diz: não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, o Senhor ele começa a fazer uma obra na minha vida. Então não adianta eu dizer assim: mas eu não estou entendendo, irmãos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, então Ele que vai dar direção. Mas eu não imaginei que fosse assim. A vida não é nossa, nós entregamos para Jesus. Quando você entrega, funciona assim, por exemplo, quando você dá alguma coisa para alguém, você fica cuidando daquilo. O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Você está cuidando bem? O que eu te dou? Eu dou uma caneta para alguém, daqui a pouco eu pergunto: o que você escreveu com aquela caneta lá que eu te dei semana passada? O que você escreveu? Quanto de tinta você gastou? Onde que ela está? Bom, a partir do momento que eu entrego, que eu dou alguma coisa para alguém, está sob o poder da pessoa. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não sabemos que direção o Senhor vai tomar, mas Ele tem uma obra para fazer. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, eu nunca imaginei que está aqui hoje, né? Podendo a gente ministrando a palavra de Deus, nunca imaginei. Mas a partir do momento que se entrega o Senhor Jesus, e como é que Ele faz para conduzir a pessoa para a vontade dEle? Ele muda o coração da pessoa, e sem perceber, ela vai se inclinando para a vontade de Deus. A hora que ela menos imagina, ela está falando exatamente aquilo que Deus quer e fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Porque o Senhor é aquele que esquadrinha os corações, como diz a oração de Pedro. Ele conhece os corações, ele esquadrinha, então ele muda aquilo que precisa ser mudado. Depois ela acaba fazendo a vontade de Deus sem perceber. Mas interessante, né? No meu caso, puxa, eu saí lá do mundo, saí lá das bebidas, saí de tantos lugares, lá das baladas da noite, mas como é que eu fui parar aqui? O Senhor ele vai tirando algumas coisas do nosso coração e vai acrescentando outras. Nós chamamos isso de processo de transformação. E sempre quando nós nos convertemos,
eu sempre fazia uma oração ao Senhor. Aquilo que eu sempre busquei de Deus, eu nunca busquei para mim. Porque uma coisa eu acho, irmãos, e eu penso, né, que quando nós falamos a respeito de amor, quando você ama alguém, normalmente você não pensa em você, você pensa na pessoa que você ama. Quando o pai ama o filho, quando a mãe ama o filho, normalmente você vai comprar roupa lá no centro da cidade, por exemplo, você tem dinheiro para comprar um limite. Você não consegue, não dá para você comprar para todos. O que você faz? Normalmente você compra para o marido, para os filhos, às vezes você fica para trás. O que acontece? O amor faz com que você não pense em você. Então, quando se fala a respeito desse amor, quando se fala a respeito dessa manifestação, quando eu falo a respeito desse sentimento, o Senhor ele troca de certa forma que você passa a não pensar em você, mas você passa a pensar na vontade de Deus para a tua vida, por causa de um amor que te envolve. Você passa a amar aquilo que você faz. Você faz sacrifício dobrado por você não faria, mas você faz pelo Senhor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, eu sempre pedi algo ao Senhor, para que o Senhor me desse sabedoria para um dia estar ministrando a palavra de Deus. Não tínhamos oportunidades, as oportunidades surgiram depois, mas eu nunca pedi coisas assim que servissem simplesmente para mim, para que eu me destacasse em área A, B, C. Mas o que eu pedi para mim foi sempre algo para edificação do corpo de Cristo, sempre para edificação da igreja. Porque que valor, por exemplo, teria eu, ou que amor existiria em mim, por exemplo, se eu tivesse sendo edificado, estivesse flutuando, e o meu irmão ali precisando de mim. Por isso que Paulo fala a respeito de, quando ele fala a respeito de falar em línguas, ele disse assim: eu prefiro falar pouquíssimas palavras que as pessoas possam entender, do que multidões de palavras em línguas. Por quê? Por causa da edificação. Nós vamos entrar nesse assunto na semana que vem. Hoje vai ser um pouco difícil por causa do horário, mas quando nós buscamos algo, então quando o Espírito Santo ele vem em nós, ele nunca vem de mãos vazias. Aqui o Espírito Santo, o que ele veio? Ele veio trazendo esse dom, essa manifestação. Então o Espírito Santo ele traz o dom, ou seja, ele traz um presente para alguém. Aqui veio a manifestação, sim, mas por que eles precisavam disso naquele momento? Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo ele sempre te dá algo que você necessita. Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Ou seja, nós na verdade nós nem sabemos direito como pedir, mas muitas vezes nós pedimos mal. Então muitas vezes nós não recebemos. Quando pedimos, Tiago diz que nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, ou seja, nosso próprio ego. Assim que muitas vezes nós pedimos. Então por isso que muitas vezes nós não recebemos. Mas o Espírito Santo ele vem, o Senhor nos dá isso conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade do momento. Então para que veio o Espírito Santo sobre as pessoas? Para que eles pudessem testificar com ousadia. É por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas só que aconteceu que ali existiam pessoas de nacionalidades diferentes, por causa da festa de Pentecostes. Então era um momento em que muitas pessoas de muitas nacionalidades estavam ali, falavam línguas diferentes. E qual era a necessidade? Testificar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. E o que o Espírito Santo fez quando encheu aquelas pessoas, fizeram que elas se transbordassem? Eles começaram a orar em línguas estranhas. O que aconteceu? E aconteceu que interessante, que ao eles estarem orando nessa língua, nesse dom de línguas, aconteceu que cada um entendia na língua do seu próprio país. Você entendeu? É como, por exemplo, se passar aqui um japonês ali na rua e o Espírito Santo usar alguém para isso, e é como se ele entendesse na sua própria língua. E eles ficaram assim espantados. Eu vou ler aqui para você alguns versículos. Nós vamos comentar sim sobre o assunto, mas eu vou ler aqui alguns versículos que estão aqui um pouco mais para baixo. E diz assim a palavra de Deus, continua dizendo: e em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações, ou seja, de nacionalidades diferentes, e que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, eles não entendiam, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, mas o que eles estão falando? Mas sem contar que principalmente os pescadores lá, os discípulos, os apóstolos agora, eles eram pessoas que não eram assim letrados em informação, não tinham assim tanta informação, e isso é o que mais chamava a atenção. Mas agora está falando na minha língua, no meu idioma. E continua dizendo assim: e todos pasmavam
e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E ali eles ficaram pasmados. Puxa, mas eles são galileus, estão falando na nossa língua? E não era um idioma só, não, eram vários idiomas. Mas o que eles estavam falando? Eles estavam testificando a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus para todos que estavam lá. Então, para que serve aquilo que o Senhor dá? Edificação. Sobre esse assunto nós vamos entrar semana que vem, né? Próxima semana. Então você percebe que tudo aquilo que o Espírito Santo nos dá deve ser para a edificação do corpo de Cristo. Para que o Senhor me dá um dom? Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja fortalecido. Deus nunca faz nada por fazermos. Deus nunca dá alguma coisa para alguém, por exemplo, simplesmente para a pessoa dizer que tem. Muitas vezes se faz um mau uso com aquilo que tem. Por exemplo, dons. A Bíblia diz que a partir do momento que nós colocamos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados sim. Só que existem pessoas que existem os dons que o Senhor dá para pessoas. Existem pessoas que são mais usadas, por exemplo, no ministério de cura, outros para revelação, outros para isso, outros para aquilo, outros para ensinar, enfim, para cada um o Senhor Ele dá conforme a necessidade. Mas o que eu não posso fazer, por exemplo, é usar mal aquilo que Deus me dá, e usar para o meu próprio proveito, para eu me beneficiar, por exemplo, de algo que Deus me deu. Isso o Senhor ele não aceita. Isso o Senhor ele reprova. Então você percebe que o falar em línguas ele tem um propósito. Semana que vem nós vamos entrar nesse assunto. Você vai saber qual o propósito, né, de a pessoa falar em línguas. De repente você pode pensar assim: puxa, eu buscava tanto isso, né? Você pode continuar buscando, irmãos, mas deixa eu dizer algo para você. Aliás, eu vou dizer algo que está escrito na Bíblia, né? Deixa eu ler algo para você. Quando você for buscar algo de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Diz assim, versículo de número 4 de 1 Coríntios capítulo 13: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ou seja, com malícia, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, isso é amor, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, sente prazer na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Aí você vai ver a importância de cada coisa. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque por parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé,